Hoje eu trouxe Frederico Cascardo, ele é professor de turismo e hotelaria. Ele tem um projeto chamado Trimos ao Ar Livre, que trabalha educação ambiental. E ele tem uma coisa em comum comigo. Além de ser apaixonado pela natureza, nós somos irmãos escoteiros. Então eu vou convidar, eu chamo ele de Fred, desculpem a intimidade, fazer o quê, né? Eu chamo ele de Fred, eu vou convidar o Fred para participar com a gente. Olá, tudo bom? Olá! Você está me ouvindo Já bem? faz... tô te ouvindo bem. Você me Peraí, escuta é que eu bem? não tô te ouvindo direito. Peraí. Muita hora nessa calma. Uma Eu ajustada não aqui tô te também, ouvindo. porque Peraí. quando compartilha a tela fica um pouco menor. Pronto, vamos lá. O microfone não funcionou porque eu fico sem escutar quando eu tô com ele. Então, Silvio Santos vai ficar guardado. Vamos pegar o bom e velho fone de ouvido. Pronto, agora eu tô te ouvindo. Escuta bem? Tô te escutando bem. Você me Ah, escuta bem? tava crente que eu ia ficar de Silvio Santos aqui, nem rolou. Fica pra próxima. Não rolou, né? E aí, Fred, como é que você tá? Um prazer ter você aqui conversando comigo. Obrigado pelo convite. Já estava devendo há um tempinho, né? Esse bate-papo. Ah, mas faz parte. A gente vai ficar Claro, muito tumulto nas agendas, às vezes não bate, então a gente vai vendo até uma hora que dá. Eu estava falando é já pro verdade. pessoal, né, que a gente ficou quase 2 anos dentro de casa, naquele famoso dentro de casa. Onde você está? Dentro de casa. E agora a gente está podendo, com todo cuidado, porque a gente está vendo que lá fora também as pessoas, qualquer sinal de que "Ih, vai acontecer alguma coisa, fecha tudo de novo, a Alemanha já fechou. Então, assim, a gente vai, mas com o olho no cuidado, né? E estar em contato com a natureza, espaços abertos, a gente sabe que é uma saída para poder, além de ficar com a cabeça melhor, né? Para poder se exercitar, para poder fazer algumas coisas, né? Então, eu estava te apresentando, falando que você é professor de turismo e hotelaria, né? Que você tem o projeto Trimos, que basicamente é educação ambiental, né? Uhum. É... Boa noite, Márcia. E Chega, você tá que gravando, Marco? Tá no gravando? Tá, né? final, no final, se Mark Zuckerberg deixar, eu vou salvar essa live no IGTV. Ah, Tá? tá bom. Já, Mas ele vai deixar, ele tem sido bonzinho comigo ultimamente, ele tem deixado eu gravar todas as lives. E aí, legal. a gente pensou em falar sobre esse retorno ao contato com a natureza, né? E nada melhor do Uhum. que um escoteiro, professor É, de um turismo, roteiro sem discutir. apaixonado por montanhismo, né? Para falar desse assunto. Então, assim, acho que a minha escolha foi muito perfeita. Né? Se modéstia à parte, foi muito perfeita. Então, bola contigo, Fred. Legal, legal. Vamos conversar. Como você muito bem colocou, né, Marta? A gente não pode negar que essa nossa paixão, não só por turismo, acredito também, né, mas principalmente pelo tema, né, da live, né, que é falar um pouquinho sobre essa vida ao ar livre, que tanto a gente gosta, né, ela Uhum. se origina lá com a nossa entrada, o nosso ingresso no movimento escoteiro. Pelo menos foi assim comigo, né? Você já fez uma live, inclusive na ocasião em que eu tinha um combinado com você, né? E acabei não podendo participar, com um chefe escoteiro, né, do seu grupo, se não me engano, e foi muito interessante. Já trabalhou todo esse lado do escotismo, né? Ainda por cima, é, se baseando em aspectos bastante atuais, afinal de contas, ele é um chefe ativo, né? Diferente, Uhum. evidentemente, do que eu hoje vivencio, tá? Sob o ponto de vista da participação no movimento escoteiro, embora atuante, né? Digamos assim, que seja como pai. Né? Meu filho tem 14 anos e hoje ele faz parte de um grupo escoteiro, né? Lá no final dos anos 80 eu ingressei num grupo que já não existe mais, e ali foi meu primeiro contato, e eu costumo dizer que tudo que veio dali em diante, do ponto de vista
profissional, né? Escolha, né, do que eu vou fazer, do que eu pretendo trabalhar. Claro que as decisões elas vão se alterando, né, ao longo dos anos, dentro daquilo que a gente vai buscando e conhecendo, né? Mas com certeza essa paixão pela natureza, a vontade de estar sempre que possível ao ar livre, né? Os primeiros contatos com as atividades de aventura, né? E obviamente o montanhismo, né? Se deram lá naquela época, tá? Nesse período aí de jovem, né? Como a gente chama, muito novinho, né? Fiquei de lobinho, né? E fiquei ativo nesse período jovem até completar os 18 anos. E depois a gente vem participando lá, sempre presente, né? Uma coisa escoteira, né? Então, eu sempre digo aos colegas, quando têm filhos mais novos, né? Enfim, quando querem introduzir, né, alguma atividade ao ar livre, eu sempre sugiro o movimento escoteiro, eu ainda acredito no movimento escoteiro, né, como sempre acreditei. É claro que a tendência, como qualquer ação, ela é evoluir, né, mudam muitas coisas nesses 30 e poucos anos da minha entrada no movimento escoteiro. Realmente muitas coisas mudaram, é natural, as coisas evoluem, a gente tem que se adaptar, né? Mas eu ainda acredito como sendo para o jovem, né, uma das melhores oportunidades, quiçá a melhor oportunidade para entender um pouquinho do que é isso que se faz, né, no movimento escoteiro, Fred, nessa vida ao ar livre. Fred, Diga, estão falando aqui que tá picotando. Eu não sei se está picotando picotando? para todo mundo. Para mim, eu estou te escutando bem, Eu também estou te não tem escutando nada. bem. Não... Gente, É, coloca aqui se está não picotando sei. ou não. Patrícia entrou. Patrícia está escutando bem? Boa noite para quem entrou nesse Beleza. meio tempo. Bom, então, assim, esse início, né, com o movimento escoteiro é sem dúvida algo que eu costumo até dizer para os meus pares, né, quando ali estou contribuindo de alguma forma, né, seja como pai, seja, tem uma pessoa que disse, a Patrícia tá ótima, também Marlon, legal lá. Ô Marlon, beleza? Bacana, primo aí. Enfim, A Márcia também então, disse assim, que eu tá ok. Clarice, não, Clarice deu boa noite só. pontual com a pessoa, legal. Então, assim, o movimento escoteiro realmente ele é uma porta de entrada, eu não tenho dúvidas disso. Eu sempre disse isso, sou grato, muito grato, né? Deixa eu dizer que a minha contribuição é sempre de gratidão aquilo que eles me ofereceram lá atrás e até hoje proporcionam, né? Através do contato com meu filho, né? E a gente, né? Continua tendo, né? Porque o retorno é muito grande, mesmo depois de adultos, o retorno ainda é muito grande, né? O aprendizado ele é eterno, né? Enfim, aí, obviamente, gostando dessas atividades, a gente procura ali um pouco mais velhos a conhecer um pouco mais delas, né? Eu me lembro que eu comecei aos 15, 16 anos procurando um curso de escalada. A partir do momento que eu tive um primeiro contato com essa atividade no movimento escoteiro, procurei, né, conhecer um pouco mais, me aprofundar um pouco mais, e dali foi surgindo um interesse, né, por outras áreas, né, enfim, de estudo, de pesquisa, quando eu decidi fazer o turismo. Estou só travando aqui a câmera. Quando eu decidi fazer o turismo, né, que é uma outra paixão, é algo que eu gosto muito, e sempre com esse lado que eu acho que o movimento escoteiro também tem essa responsabilidade, né, de tirar um pouco a inibição do jovem, enfim, então também é outra gratidão que a gente tem por poder falar em público, né? Acho que é uma dificuldade grande de algumas pessoas até hoje. Você já trouxe algumas lives, né, nesse período todo, acho que falando um pouco sobre isso, né? Sobre essa desenvoltura. Você já trabalhou algo nesse sentido, pelo que eu acompanhei. Ah, e no decorrer ali da faculdade, eu descobri uma outra paixão que era a docência, né? Então, assim que eu... Monitoria, né? A gente vai descobrindo ali esse lado com os próprios colegas, enfim, fazendo outras atividades também paralelas, né? A gente, nessa vida vai, enfim, fazendo um pouquinho de cada coisa que gosta e vai se achando, né? E eu me achei na docência, né? Estou aí há algum tempo,
nessa luta, nessa correria, que é algo muito gostoso, prazeroso, mesmo na pandemia, né? A gente já não vê a hora aí de retornar 100%, né, ao vivo e a cores. Afinal de contas, para todos é muito cansativo, né? E acho que Uhum. uma das propostas da live é justamente essa, né? Trazer um pouco do que o movimento ao ar livre trouxe e está trazendo de positivo nesse retorno das atividades do turismo. É algo que a gente debate também em sala de aula, até porque, para poder, né, continuar nessa apresentação, a minha frente de trabalho em sala de aula é com turismo de natureza, tá? Com meio ambiente, todas as disciplinas correlatas nesse sentido. Claro que uma vertente operacional, enfim, prezando aí pelo bom desenvolvimento da atividade turística, né? Isso que a gente sempre prega. E tem sido alvo aí das aulas e debates nessa pandemia o tema de hoje, né? Que é justamente essa busca por um segmento, né, do turismo que pudesse ah, trazer de novo, né, um movimento de pessoas, que é o que a gente busca, né? Hoje mesmo eu estava corrigindo um trabalho há pouco de uma aluna e um trabalho que ainda vai entregar, dando uma revisão, né, e flexibilidade. A gente não está encontrando com os alunos, então disponibiliza todos os contatos para que eles possam tirar suas dúvidas, enfim. E tirando dúvida, ela me mandou o trabalho, pô, professor, dá uma olhada, vê se está legal e tal. Eu ainda brinquei com ela, falei, olha, com uma citação sua, uma referência sua do trabalho, de uma matéria, já vou utilizar para... Muito obrigado, né? Agradeci, já vou utilizar numa outra disciplina. E era uma matéria justamente jornalística, tudo bem, mas que trata justamente desse retorno gradual e a busca incessante pelos atrativos naturais. Como que eles trazem até alguns números ali, eu acabei de ler, não tenho isso na cabeça ainda fresquinho, mas eles trazem à tona ali essa discussão do quão positivo, e aí aquela história, né? Tudo na vida tem um positivo e negativo, mas do quão positivo está sendo, né, para a divulgação e a disseminação do que é o turismo ao ar livre, né? Na verdade, no nosso contexto profissional, a gente chama de turismo em atrativos naturais, aí pegando para o lado da formação dos guias de turismo, né? Que são os Uhum. profissionais na ponta, né? Obviamente, profissionais como todos da área de turismo sofreram e ainda sofrem um pouco das consequências aí da pandemia, né? Não é Nossa, fácil, muito, né? realmente é Muita gente literalmente ficou muita sem ter o gente. que fazer, porque como é que você faz turismo virtual? Eu tenho algumas amigas que elas É, têm agência e elas começaram a fazer turismo virtual. É, faziam lives não, meetings, né? vídeo. Encontros. E assim, o Aham. guia turístico ia mostrando, olha, aqui eu não sei o que, o guia andando sozinho e as É um pessoas. paliativo. Mas assim, você não tem a experiência, né, de sentir, de tocar, Pois é. E é né? palpável, né? É palpável. O turismo ele tem que acontecer, né? Presencial. Estava discutindo isso em aula nesses dias agora. E o turismo é 100% presencial, né? A gente consegue coordenar as atividades nossas de ensino de maneira remota, mas ainda assim desce do contato, das visitas técnicas. As disciplinas como as minhas são 50% pelo menos em campo, aulas de campo, efetivamente. A gente tem um contato, obviamente, com o nosso objeto de trabalho, né? Enfim, com o espaço onde a gente executa as nossas atividades, não só como profissionais que serão formados em turismo, né? Na administração das suas agências, ou mesmo na hotelaria, que seja, como também na formação dos guias de turismo, né? Que é algo que eu também já participo há algum tempo, com alguma experiência nessa área de formação dos guias de turismo, né? Mesmo e sendo também um guia de turismo, né? Mas não estando diretamente nessa ponta como esses guias que a gente vê cotidianamente, né? Trabalhando, enfim, executando Uhum. com muito talento, alguns assim com uma exuberância tremenda e realmente colocando. Porque você não pode, a gente não pode achar que aquilo que a gente falou no início, né? Que uma única e simples formação vai lhe dar todo o aparato para poder, por exemplo, trabalhar com uma atividade de turismo na natureza, né? A gente sabe que não é o curso de formação em turismo
que vai capacitar o aluno 100% em estar pronto e apto a desenvolver aquela atividade com toda a segurança. Enfim, existem formações paralelas, né? Sim. Outras vivências, né? A A Tatiana Patrícia, é Patrícia? Patrícia, Thay. Patrícia. A Patrícia está dizendo aqui que Cita mais. turismo é uma experiência, é uma vivência, né? Exatamente. Então, assim, toda essa vivência, essa experiência acumulada, que muitos profissionais que buscam formação, que é importante, né? Você ter uma formação, você ser um guia certificado, caindo um pouquinho por esse lado do guiamento, né? Até por conta de ser uma atividade regulamentada, mas ainda assim precisa de formações complementares, né? É, seja de cursos livres, seja de outros cursos técnicos, a própria universidade, dando toda uma perspectiva de planejamento e gestão da atividade como um todo, né? Então, a gente diz que o profissional de turismo ele tem que ter um conhecimento muito amplo de acordo com a sua área, né? Então, o turismo de natureza, em atrativos naturais, que é o termo profissional correto, né? Pelo menos no guiamento, né? Especializado em atrativos naturais, que dá uma certificação, ela demanda diversos outros conhecimentos que ele vai buscando de acordo com o tipo de atividade que ele quer desenvolver, né? Uhum. Toda atividade ela vai se especializando dentro, enfim, do interesse, né, daquele profissional, da área que ele atua, né? O turismo a gente costuma dizer que a pessoa para vender, para divulgar, ela tem que antes de tudo gostar, né, de fazer, né? A gente sabe que tem muitos profissionais de gastronomia, a gente no turismo lida muito com gastronomia também, né? Tem um contato, principalmente na passagem da hotelaria. Temos profissionais que às vezes têm alergia a camarão, mas fazem excelentes pratos de camarão, né? Isso é um exemplo clássico, né? Mesmo sem experimentar, né? Uma coisa que a gente pensa, mas como, né? A gente sabe que é possível, porque a paixão ela está desenvolvida em outro aspecto. Mas é sempre mais difícil, né? Você fornecer um serviço como profissional de turismo, e se a gente orienta sempre os alunos nesse sentido, se você primeiramente não tiver gosto por aquilo ali, né? Como é que eu vou divulgar uma atividade num parque nacional, uma trilha, uma travessia, uma atividade específica de escalada, ou mesmo um rafting, se eu efetivamente não gosto daquilo, ou se eu tenho medo, será que a minha venda, será que a divulgação dessa minha atividade vai ser adequada, né? Então a gente sempre pontua isso para os alunos, né, para que eles possam, na hora de escolher, claro que eles têm as oportunidades de estágios, nos estágios que eles aprendem, não só nas disciplinas, né, mas no universo que a gente oferece, inclusive de disciplinas optativas, e dentro dos seus interesses vão buscando, né? Então, Fred, bem por aí que eu tento conduzir. Diga, Marcos. deixa eu te fazer uma pergunta. Que você falou aqui como é que a pandemia atrapalhou um pouco este profissional de trabalhar, até de aprender, né? Quer dizer, assim como atrapalhou, você não vai dizer que atrapalhou, porque a gente teve alguns ganhos, né? Hoje, por exemplo, a gente tem gente aqui assistindo a gente que não é daqui do Rio. Se a gente fosse fazer isso presencial, a gente não teria essas pessoas aqui, né? Então, isso foi um Sem dúvida. ganho. Eu aprendi a mexer nesse trem chamado Instagram por conta da pandemia, porque eu não tinha a menor. Eu estava feliz lá fazendo a minha vendinha na feira, feliz com o meu stand, e acabou e não tem feira, não tem gente, como é que eu falo com o povo? Né? Então, assim, teve alguns ganhos que a gente teve que sofrer para ter esses ganhos também, né? E como é que você Da crise. percebe? Sim, como toda crise, né? Como é que você percebe que essa situação de isolamento fez com as pessoas, por exemplo, assim, eu tiro por mim, eu fui subir aquele Morro do Leme, aquilo ali Uhum. você sobe em média em 25 minutos. Eu levei 42, alguma para subir só, tá? Não tô falando subir e descer, não. E subi lá com meio palmo de língua já para fora, já pedindo arrego, toda para ter um carrinho para me puxar. Eu só pensava assim, eu vou descer rolando, porque eu não vou conseguir descer. Porque, assim, o meu corpo ficou parado, né? Então, assim, a minha respiração não tava uma porcaria. A Prática, né? minha musculatura Praticamente. estava uma porcaria, apesar de eu estar fazendo pilates online, de eu ter continuado a dança online. Quer dizer, eu continuei, de certa forma, fazendo alguns exercícios físicos.
Mas não é a mesma coisa de você estar andando todos os dias, de você estar fazendo atividades com mais constância. Como é que você viu isso com o grupo, né, dos teus clientes, com o grupo, com até os próprios guias, os próprios. Como é que ficou isso? Vamos lá. É aquilo que eu disse, né? Acaba que a visão minha é uma visão muito mais pedagógica, né? Da estrutura, do Uhum, funcionamento, do que propriamente dito desse trato aí com clientes, haja vista aí a questão do projeto, né? Mas como a gente tem contato diretamente com alunos, ex-alunos, profissionais que se formaram mais recentemente, ou aqueles que já estão há algum tempo, né? E que a gente não perde o contato, até porque eles acabam nos tendo como um eterno, um eterno, como é que eu posso dizer? A gente não deixa de ser professor, né? Quer tirar uma dúvida, entra em contato. Eu, pelo menos, deixo sempre um contato aberto para ajudar na medida do possível, né? Enfim, isso acho que é um papel nosso permanente, tá? E o que a gente percebeu nesse primeiro momento é que realmente, principalmente aqueles profissionais que tinham suas agências, né, por conta de determinações legais, inclusive, tiveram que devolver, inclusive, quantias, né, já depositadas de clientes que efetivamente já tinham feito suas reservas, enfim, ou mesmo adiar, né, algumas atividades. Isso gera ali um problema grande no gerenciamento ali dos recursos que aquele profissional tem, seja ele um guia de turismo autônomo, né, ou mesmo à frente de uma agência, ou trabalhando para uma agência, né, a redução dos seus das suas atividades, da prestação dos seus serviços, né? É, Sobre essa questão do sedentarismo, né, é um outro aspecto também bastante relevante, né? Muitas pessoas usaram o momento da pandemia, né, através de todo o aparato tecnológico que você muito bem colocou, para desenvolver ou para iniciar dentro de um tempo disponível algumas atividades físicas, né, que obviamente não substituem, né, no nosso caso, especificamente do turismo, não substitui mesmo a atividade em loco, né, o uhum. acontecer uma trilha, como você citou, né? Então esse retorno ele é gradual, né? Você fica um tempo sem fazer algum movimento e você demora, por mais que você tenha uma memória, né? Eu não sou especialista da área esportiva, mas até por conhecer, né, o nosso próprio corpo e por demandar, né, um pouco dessa expertise, já vista que as atividades de natureza requerem, né, algum condicionamento físico, né? Esse retorno tem que ser gradual, não tem jeito. Mas o mais impactante nesse momento da pandemia, e aí eu volto naquilo que a gente começou nesse nosso bate-papo, né, é que por conta de, do fechamento, né, principalmente até meados de 2020, do ano passado, por conta do fechamento praticamente total e daquelas incertezas todas, realmente não houve movimentação turística, né? Seja para o parque ali da esquina, até porque os parques estavam fechados, Uhum. né? E os primeiros atrativos a reabrirem, né, foram justamente os parques, os atrativos naturais, né, as unidades de conservação como um todo. Primeiro, por conta do ar livre, né? Então, indiscutível já que qualquer atividade ao ar livre ela é mais segura, né, sob o ponto de vista do contato físico, distanciamento, tá? E a grata surpresa, né, se a gente for pegar o lado positivo, que a gente tem que buscar o lado positivo, né, foi que muitas pessoas, da mesma maneira que você disse que se descobriu nesse mundo aí do Instagram e outras pessoas também, né, muitas pessoas que estavam ali afoitas, né, por sair, por querer conhecer um pouco alguma coisa. Bom, o que está acontecendo? O que eu posso fazer que é um pouco mais seguro e que vai me permitir sair de casa, né? É o turismo de natureza? Bom, o que é o turismo de natureza? Muitas pessoas sequer sabiam o que era isso, ou Uhum. ouviam dizer, tá. E aí, com as ferramentas tecnológicas que também ajudaram esses profissionais, muitos já usavam, mas eu acho que começou a ter um ganho muito grande, né? Principalmente através do Instagram, começaram a utilizar
como página de divulgação do seu trabalho, né? Com uma resposta muito rápida, né? E, enfim, voltaram e começaram a desenvolver essas suas atividades ao ar livre, né? E como qualquer novidade, como qualquer, enfim, descoberta, né? A gente não sabe o que vai acontecer, né? Para uma grata surpresa, houve, né, esse interesse geral, tá? Por essa, não digo nova para a gente, mas para muitas pessoas, modalidade de turismo, né? Mas, sem dúvida alguma, qualquer procura, né, acima do esperado, né, gera também, do outro lado, uma apreensão, né? Uhum. Então, a gente viu ali no meados de junho e julho, assim que os parques reabriram, né, a gente usa os parques como espaço ali onde acontece uma parte das atividades em atrativos naturais, as unidades de conservação como todo, e os parques, né, principalmente, dentro dessa categorização, né, que não vem aqui ao caso a gente entrar no detalhamento, mas a gestão desses parques levou um susto, falou, peraí, a gente achou que ia reabrir e as pessoas que já estavam acostumadas a frequentar as unidades de conservação voltariam a frequentá-las. Não, mas não foi o que aconteceu. Houve uma procura muito grande, né? E Eu então, tive, do outro lado, eu, por exemplo, quando a praia liberou, assim, eu ainda não tive coragem de ir à praia, de biquíni, ainda não tive. Mas sempre que eu faço entrega por Copacabana, Ipanema, Leblon, eu dou um jeitinho de ir lá pisar na areia e ir até a água. E fico lá sentada, eu digo que eu pareço turista, né? Assim, a pessoa assim, morena marfim, né? Ou então morena cor de jambo, parte de dentro, fica sentada ali em silêncio, olhando o mar, e vira e mexe alguém fala em inglês ou fala em portunhol comigo, aí eu fico, não, valeu, valeu. Aí o cara fica olhando assim, ih, não é gringo? Né? Porque eu passo facinho por gringa, né? E eu fico ali sentada 10, 15 minutos e assim, é um presente. Né? Eu fico muito feliz de poder fazer entregas assim, lá assim, porque aí é a desculpa perfeita, né? Pô, tô aqui. Às vezes eu tenho uma cliente que ela mora naquela rua que é quase esquina com a Atlântica, ela é perpendicular à Atlântica, é antes de chegar na Atlântica, né? Eu falei, cara, eu vim até aqui, eu não vou dar um pulinho ali na... Ah, eu vou dar um pulinho ali na praia. Eu sempre deixo ela por último para entregar. Porque aí eu saio dali e, puf, vou para areia e fico lá 10, 15 minutos, né, que são revigorantes, né? E assim, é e uma você se coisa que sente eu mais tenho... segura no espaço aberto, não é Sim, verdade? Você se sente mais segura no eu espaço ainda não aberto, tiro natural. muito a máscara, não, tá? Ainda fico lá com a máscara, tanto que vira e mexe, eu fico de marquinha de Thundercat. Mas, assim, mas é uma situação diferente, assim. Se você me chamar para caminhar, eu vou com mais simpatia do que você me convidar para ir ao shopping. Não sei, Eu ainda não tenho tanta segurança, tanto conforto para poder ir. Então, eu acho que as pessoas, de um modo geral, fazem isso, né? Por isso esse boom da busca pela natureza. realmente. Esse boom realmente assustou um pouco, né? É claro que o profissional ele precisa trabalhar, né? A gente tem que entender todos os lados. É muito difícil a gente dizer assim, não, peraí, maneira um pouco, não vai. Pô, o cara fica não sei quanto tempo sem trabalhar. E, de Sim, repente, aquele atrativo reabre. Bom, vamos seguir as precauções, as orientações. Tem que usar máscara, tem que usar máscara. Tem que ter distanciamento, tem distanciamento. Tem que ter... Enfim, a gente busca, né? E aí eu falando pelos profissionais que efetivamente sentiram isso, porque a gente vive isso na pele, porque, afinal de contas, a gente participa desse backstage, né? Sabe como é que funciona isso. E a gente ensina e mostra para eles como é que o turismo tem que uhum, acontecer. Isso de uma uhum, maneira, sempre mostrou de uma maneira, 15, 20 anos, mostrando daquela maneira. De repente você vai falar o quê para o cara? O que você nem sabe como funciona, né? Eu nunca vivi uma pandemia, eu não posso dizer para ele, olha, o turismo, talvez daqui a uns anos, a gente não espera outra pandemia, mas se acontecer uma outra crise, a gente já tem até mais experiência para dizer o seguinte, ó, dá para você se virar dessa forma, uhum. entendeu? Já entre lá já está entrando no currículo das disciplinas, né? O momento pandemia, né? O que Sim. a gente espera para essa pós-pandemia em termos do desenvolvimento das atividades do turismo como um todo? Porque todas voltaram, vamos lá, mais ou menos,
e tem aquelas que vão ter restrições por mais tempo, né? Sim. E muitas restrições que vieram para ficar, tá? E eu aqui não estou dizendo de álcool, enfim, específico, a gente não está entrando tanto nessa questão do manuseio, né? Como se fosse em restaurante, por exemplo, né? Que isso é uma coisa que vai ficar, a higiene como um todo, uso da máscara no metrô, aquilo que se fala corriqueiramente, que não é o nosso propósito aqui. Mas, por exemplo, ficou nítido e claro que em alguns parques, algumas unidades de conservação, o controle de entrada, por exemplo, de veículos, né? Foi um ganho que deverá permanecer mesmo zerando a pandemia. Sim. Bom, eu tenho menos carros circulando, eu tenho como reduzir os impactos que os carros têm normalmente, né, que circulam por aquelas estradas de acesso, dentro das unidades, enfim, questão do ar, questão dos animais, atropelamento de animais, aquela história toda que a gente analisa constantemente em campo, e é uma verdade, até certo ponto, e que vai ter que ser avaliada lá na frente. Será que isso vai ser mantido? Será que é um ganho efetivo? Ou será que, de repente, não vai ser um ganho, porque ainda será um bloqueio para algumas pessoas que, de repente, buscam aquele turismo de natureza que não seja tão hard, né? Que eu não precise andar aqueles quilômetros todos, eu possa, pelo menos, acessar de carro. Não sei. Então, a gente ainda está no mundo das incertezas, né? Não tem dúvidas disso. O profissional que levantar a mão, né, e disser assim, não, já sei como vai ser, enfim, ele não tem noção do que está falando, afinal de contas, as incertezas no turismo já são grandes. O turismo é um movimento dinâmico, né? O turismo, por natureza, é um movimento dinâmico, né? Seja no turismo de natureza, seja em qualquer outro tipo de turismo, né? Então, ele é um movimento que depende. Não vivemos crises parecidas como essa, né? Sei lá, desde a gripe espanhola, não sei. Mais Mas ou já menos, tivemos, por exemplo, já vivemos há 100 anos atrás, mas eu não lembro não, foi em outra vida. gripe suína que bloqueou uma série de voos para alguns países, que foram concentradas em alguns destinos, né? Então, aqueles destinos pontualmente sofreram, né? E, obviamente, os destinos que emitem turistas para lá também sofreram, mas foi algo pontual, algo controlado, não foi uma crise global. Uma crise global, realmente, como o próprio nome já diz, ela demanda um pouco mais de tempo para se acertar os eixos, entender um pouco mais, né? A movimentação como um todo, a movimentação de pessoas pelo mundo. Né? Então, isso é muito interessante. Falando dessa questão de movimentação pelo mundo, né? Um outro fator também preponderante para esse retorno foi porque a gente começou a trabalhar, né? E repito, quando a gente começou a trabalhar, os profissionais envolvidos aqui falando por eles, né? Que a gente participa desse cotidiano deles. Eles voltaram a trabalhar com aquele turismo de proximidade, né? Ou seja, eu moro em Copacabana, eu vou fazer uma trilha lá no Leme. Eu moro na Tijuca, eu vou fazer uma trilha e vou conhecer a Floresta da Tijuca. Teve um resgate do bairrismo, né? Exatamente. Que é um turismo que a gente também, às vezes, esquece de anunciar. A gente pensa em turismo, pensa logo no avião. Pensa no meio de transporte de turismo, você pensa no avião, né? É que nem falar, pensa numa ferramenta, vem martelo na cabeça, né? Pensa Peraí, mas não é só turismo internacional. Até porque, por conta da crise global, a gente viu aí a ascensão das moedas e toda uma dificuldade que vai permanecer por um tempo econômico para países como o nosso, que tem uma moeda desvalorizada, né? Nesse retorno do turismo internacional, né? Quem é que pode hoje pagar 5,6, 6, 7 euros, né? Enfim, com um euro, um real, né? Você 7 reais para poder. Assim, não dá para passear em Cancún, a gente passeia em Paquetá. Né? Exatamente. Alguma coisa então, assim, se troca por uma coisa mais próxima, mais financeiramente viável, onde a gente não vai ter que ainda encarar avião, um monte de gente. A gente tem que pensar não é só o valor financeiro, né? Deslocamento mais curto. É o deslocamento, assim, até os próprios ônibus de turismo, eles estão trabalhando com metade do... Então, o ônibus tem 48 lugares, sei lá, vão 25 pessoas só dentro do ônibus. Eles tiveram que reduzir, né, por conta para não poder, assim, para ter fluxo de ar, né, para as pessoas ficarem distantes dentro dos veículos, assim,
Avião a gente não tem percebido muito isso, não. Eu tenho uma amiga que ela viajou agora para Curitiba. Ela falou que ela sofreu, que ela foi com 2 máscaras, face shield, ela parecia uma alienígena. Que ela teve que resolver um negócio, porque tinha uma pessoa sentada do lado dela aqui, uma pessoa sentada do lado dela aqui, ela no meio. Ela falou que ela foi rezando, sim, ela só pensou assim, mas por que que eu não fiz? Não, e era um negócio que não podia resolver online, né? Ela tinha que ir lá, porque ela foi fazer umas compras, então ela tinha que estar lá. E foi muito difícil, assim, então são coisas que a gente tem que ponderar quando a gente fala, né? Por isso que, assim, esse resgate do bairrismo, eu acho que é muito mais legal neste momento, né? É assim, quem tem um parque perto, o pessoal da Tijuca, eu tenho visto o pessoal falando que tem começado a caminhar, descobriram a Floresta da Tijuca, porque não sabiam, né? Morava do lado e não sabia que existia. Eu descobri esse Morro do Leme, que eu sempre via quando ia à praia. Eu falei, pô, legal aquela bandeira lá em cima, como é que chega lá em cima? Aí na pandemia eu falei, poxa, vou tentar descobrir. Então, assim, esse resgate do bairrismo, dos nossos pequenos locais de turismo, né? Que são grandes. Exatamente. Então, assim, turismo de proximidade, como eu disse, né? É muito legal. Isso já se falava há algum tempo, né? Quem já não escutou isso, né? Vamos procurar desenvolver o turismo interno, mas a gente pensava no turismo interno como você saindo do Rio de Janeiro e indo para o Nordeste, você saindo do Rio de Janeiro e indo para o Sul, né? Mas não, a gente agora tá numa escala muito menor, né? Uhum. Barrista mesmo, né? Vamos conhecer os atrativos que estão à nossa volta, né? E você faz esse trabalho, né? Que eu fico apaixonada vendo as fotos no seu Instagram do Trimos. Você faz isso, né? Então, assim, eu vejo você indo passear de bicicleta com um grupo reduzido, é claro, não é um grupão. Você fazendo caminhadas, né, com o grupo. Eu tenho visto, assim, que você mesmo, pelo projeto Trimos, está levando, não sei se são alunos, eu não sei se são amigos, eu não sei se é um misto dos dois, mas você já está fazendo esse processo, né? Fala um pouquinho para a gente sobre esse processo que você faz. Nesse retorno gradual, né? Na verdade, a ideia sempre foi trabalhar em pequena escala, né? Porque você consegue uma perspectiva de um turismo com viés educacional, né? Você não precisa você trabalhar numa agência e levar um grupo de tantas pessoas, mesmo tendo limite, mas um número limite da capacidade que se permite hoje para você levar um grupo na distribuição, grupo, quantidade de pessoas por guia de turismo, né? Isso existe lá uma regrinha, enfim. Não é o nosso objetivo entrar nesse detalhe. Mas numa perspectiva educacional, você tem que reduzir mais ainda, né? Isso já era uma das vertentes minhas, né? Dentro desse viés, né? De apresentar um turismo de qualidade e capacitando cada vez mais, né? Um turismo participativo, que as pessoas pudessem conhecer, se inteirar um pouco do que é aquilo ali, participar daquela vivência, né? Não simplesmente ser conduzida por um profissional, né? Dentro dos parâmetros mais tradicionais de um turismo Você de fornece uma lazer que a gente experiência, né? Você fornece uma experiência. Não é exatamente. só chegar lá, viu, tirou foto e foi embora. Não. Participa, as pessoas, se tem que cozinhar, vão cozinhar. É uma vivência, né? É uma vivência, é uma inserção. Né? A ideia é uma inserção das pessoas nesse ambiente, né? Desconhecido para muitos, né? Muitos guias procuram, inclusive, como um conhecimento adicional do que somente você chegar ali e fazer aquela atividade com, né? Então existe toda uma ação, algo interessante. Nesse período de pandemia, realmente, como nosso propósito era ele ficou ali, enfim, guardadinho, né? E agora a gente na verdade, está buscando esse retorno gradual para a gente mesmo, né? Se você observar, a gente tem muitas atividades para a gente voltar, como você disse, né? Para esse nosso retorno gradual, entendeu? Então, obviamente, o que a gente tem desenvolvido até agora
tem sido entre amigos, enfim. Inclusive desenvolvendo o turismo local. Recentemente, uma das últimas postagens que eu fiz lá foi uma pequena viagem que eu fiz a Petrópolis com amigos para fazer uma trilha que eu não conhecia, e contratamos um guia local, né? Aquela história, para movimentar, obviamente, porque a gente não conhecia, né, o atrativo em si, e é prudente, é uma das orientações. A gente tem que fazer aquilo que a gente orienta. A gente, não posso ensinar uma coisa e fazer diferente, né? Por mais que não exija, de repente, não exige, tal, mas não é prudente, não é interessante. Não é isso que a gente orienta quando a gente leva os grupos com esse propósito educacional, né? Ou quando a gente está em visita técnica com alunos, que aí é uma outra esfera, é uma outra atividade, né? É algo totalmente específico, né? Porque faz parte do currículo, faz parte do desenvolvimento acadêmico daquele aluno, né? Seja um aluno de viés mais profissional de mercado, como um aluno de um curso de guia de turismo, seja um aluno da universidade, né? Então, são viés distintos, mas a gente tem que sempre fazer, né, aquilo que a gente orienta. Isso é o mínimo. Então, isso tem que é levar todas as pessoas. importante, assim, vai passear na Floresta da Tijuca, leva um guia. Eu não tenho a menor ideia dos caminhos na Floresta da Tijuca. Eu sei que pela Floresta da Tijuca você vai cair aqui no Parque Lage. Né? Da Floresta da Tijuca você cai aqui no Corcovado. Você sai em 500 lugares diferentes. Então, assim, tem que realmente ter um guia que conheça. A gente orienta, né? Não quer dizer que seja uma obrigação. Porque se não é uma obrigação, a gente não vai dizer, olha, é obrigado. Não, a gente orienta. É uma questão de segurança, né? Eu não fico afim de ficar perdida no meio do caminho, não. Olha, não só uma questão de segurança. Vamos lá. Será que aquela trilha que eu fiz ali em Petrópolis seria de difícil orientação para uma pessoa que já tem um mínimo de experiência? Talvez não. É o que eu digo, se disser onde começa e ela for sinalizada, você faz. Mas será que a gente vai aproveitar? Olha, o guia ele mostra para você que olhando para a esquerda você tem a vista da cidade tal. Então, o aproveitamento não só tá picotando para alguém de novo. O aproveitamento não só do atrativo natural, mas um aproveitamento cultural também, né? Conhecer um pouco da história, o porquê, como surgiu, se tem algum sítio ali histórico, se tem alguma... Enfim, isso um guia local, um guia certificado, um guia cadastrado dentro daquela unidade, um condutor, né? Existem várias categorias, né? Que são interessantes, né? Dentro dessa dinâmica toda do profissional de turismo, que é conveniente, né? Haver aquela presença, né? De alguém que possa fazer a melhor orientação possível, prestando o melhor serviço. Então, é uma orientação que a gente dá sempre quando a gente busca, né, nas nossas viagens, nos nossos momentos de lazer, a gente tenta, não é porque a gente ensina aquilo ali, ou também, em alguns momentos, aquele profissional, isso eu falo sempre para os alunos, que amanhã você vai virar um hoteleiro, não é porque amanhã você vai virar um agente de viagens, e no seu momento de viagem com a sua família, você vai deixar de contratar um serviço de um profissional e conheça melhor aquele destino que você pretende levar os seus familiares. Tem até uma lei, eu não sei se é lei nacional, eu sei que existe essa lei, quando eu viajava, né, que agora, né, que você mesmo indo com o seu guia, quando você chega em determinada cidade, para você estar... Você tem que ter um guia local. Quer dizer, é uma forma de você incentivar, dar trabalho, né? Produzir fluxo de mercado, né? E de você ter uma pessoa que é local dali. Assim. Quem melhor para falar da praia de Copacabana do que quem mora ali na frente? A gente sabe histórias que não está em livro de nenhum lugar. Isso aí é de vivência. E quem melhor do que como o pessoal do minhoco da terra para falar isso, né? Tendo uma analogia bem básica, bem simplória, se não o médico se cuidava, se operava, se não o dentista fazia prova de coração, e por aí vai, né? É aquela história. Quando você busca para você busca o profissional que você gostaria que as pessoas do outro lado fizessem com você mesmo. Né? Então, pede, até porque quando você se envolve
a voz dele vai e volta. Engraçado. Leandro, De vez em quando ela some um pouco para mim, mas eu acho que é porque você se movimenta e sai do microfone. Pode ser. Vou tentar me aproximar um E pouquinho quando você mais, está tá, mais Leandro? perto do microfone, a gente escuta. Aí você se mexe. Mano, eu tô direto no aparelho, né? Eu tô sem Sim, fone, não tem nada. Assim, pode ser isso, tá, Leandro? Mas beleza, vai dando esse retorno aí pra gente. A gente vai tentando melhorar aqui, vai se aproximando mais. Já que a gente tá falando de proximidade, né? Então, assim, é algo natural, né? Que a gente oriente. As pessoas tendem, ainda mais quando não é algo muito específico, né? Se você falar para o médico vai se tratar, pô, o cara às vezes não tem nem como se olhar, né? Até pela questão anatômica. Acaba que as atividades, em tese, que podem parecer mais simples, né, aos olhos de algumas pessoas, para que eu preciso de um professor? Para que eu preciso de uma agência de viagem? A gente escuta isso falando, para que eu preciso de uma agência de viagens para viajar? Você não precisa, realmente você não precisa. Mas eu consigo te provar em aula, por A mais B, que, dependendo das circunstâncias, são muitas as circunstâncias, é mais interessante e vantajoso economicamente você viajar sim. por uma agência de viagem, contratando um serviço profissional, contratando um guia de turismo, contratando uma orientação profissional. Então, não é porque você é aquele profissional ou está se formando, e aí sempre, você observa que sempre a minha visão é uma visão, do seu ponto de vista da sala de aula, né? E é basicamente isso que a gente fala. Não é porque você amanhã vai se transformar num profissional de turismo, isso principalmente nos cursos de guia a gente fala, que você vai deixar de contratar os seus pares para justamente mostrar, ou melhor, entender um pouco mais sobre um local que você ainda não visitou, que você ainda não conheceu. Mesmo que seja, Marta, mesmo que seja na perspectiva de lá na frente, você também desenvolver aquele trabalho profissionalmente, Sim, tá? Mas uma primeira vez ela tem que existir. sim. Ela tem que existir. Existem outros mecanismos também desse tipo de contato, mas às vezes você precisa efetivamente se transformar naquele momento num turista, né? Para efetivamente depois poder trabalhar com aquele destino, né? Isso é uma coisa que a gente fala para os alunos, enfim, em todas as aulas, em todos os momentos, né? Que passa que a gente passa por essa dúvida, por essa angústia que é natural, né? Dos formandos, né? Dos alunos, principalmente aqueles que já estão ali na boca, né? Do mercado de trabalho. Então isso é muito interessante, é uma orientação que a gente sempre dá, entendeu? Sobre sustentabilidade, sobre vida ao ar livre. Por isso que eu tô perturbando o Fred, vocês têm uma ideia, deve ter uns 4 meses. Não é mais ou menos isso, não é? Deve ter uns 4 meses Pelo que menos. eu tô rodando o Fred para falar, mas vamos, não sei o quê. Eu não fui direto. Aí depois, quando a gente tentou, a agenda não bateu. Aí a gente foi até que ele falou assim, agora a agenda deu. Porque eu entendo que quanto mais conhecimento a gente tem, quanto mais a gente debate sobre os assuntos, melhor fica a nossa qualidade de vida. Então, essa Claro. questão de você estar ao ar livre, que além de ser ai meu Deus, vou sair de dentro de casa, posso, quem sabe, respirar sem a máscara, porque dependendo do grupo que você está, por dia que eu fui com meu filho, só tava eu e ele. Então, assim, eu e ele, eu fico sem máscara com ele. Eu tirava a máscara. Quando eu via, escutava vozes, eu botava a máscara de novo. Mas, assim, a possibilidade de você estar sem aquele negócio aqui na cara, nossa, não tem preço, né? Então, assim, eu trouxe o Fred até para falar um pouquinho disso. E eu queria, né, convidar vocês a seguirem o Fred na Trimos. Quem já segue, show. Quem tá vindo pelo Mimos da Marta, entra aqui em cima, no retornando, onde tem retornando, tem que clica ali que vai aparecer quem está na live, que sou eu e a Trimos. Clica no Trimos, segue o Trimos. E quem veio pelo Fred, clica no Mimos da Marta, porque vai ter muito conteúdo legal. Vale a pena me seguir. Né? O Fred já me segue há quase um ano. Né? Ele, inclusive, ele inventa umas peças. Marta, você faz assim, assim, assim. Eu falo, será que eu consigo? Ele me dá uns desafios. Né? Ele me dá uns desafios. Sabe que eu sou metido a ser artesão também, né? Ele me dá uns desafios. Eu acho um barato porque eu consigo fazer os desafios e aí ele me mostra o resultado final e eu fico encantada. Né?
Então, assim, e tudo começou com a gente por conta do escoteiro, por conta de um grupo chamado Elos do Bem, que a gente se conheceu lá, e aí começamos a nos seguir. Então, vale a pena seguir a Trimos, vale a pena seguir o Mimos. E eu queria, Fred, para a gente já ir encerrando, que você desse algumas dicas de atividades ao ar livre. Eu não sei, vocês podem dizer de onde vocês são? Eu sei que tem gente daqui do Rio, tem uma de São Paulo. Só De pra Minas, o Marlon é de Minas. Então, se você puder dar uma dica duas dicas do Rio, uma de São Paulo e uma de Minas, de algum lugar que você conheça, que não seja difícil. Não vou nem dizer especificamente, acho que um destino, né? Mas já que a gente tocou nessa questão do turismo de proximidade, né? Buscar conhecer mais o que está ao nosso redor, né? Poxa, eu nunca fui naquele... Falando em atrativo natural, eu nunca fui naquele parque, eu nunca fui, enfim, naquela... ou mesmo que seja dentro da perspectiva do turismo, já que a gente está voltando à normalidade, né, aos pouquinhos, eu nunca fui naquele museu, eu nunca fui naquele estádio, nunca fiz aquele tipo de atividade, eu nunca conheci aquele lugar. Conheça, né, o que está ao nosso redor. É muito comum a gente se deparar com pessoas, inclusive pessoas que estão buscando a formação em turismo que não conhecem, né, onde residem, né? Então, movimentem esse turismo local, né? Assim como o artesanato que a marca desenvolve, né? Algo bastante sustentável, local. Tentem conhecer um pouquinho mais daquilo que nos cerca, né? Porque realmente você está ajudando o próximo, né? E no sentido mais puro, né, da palavra próximo, né? Que é aquele que está ao seu lado, né? E aos pouquinhos, obviamente, conforme as coisas efetivamente forem cada vez mais melhorando, é o que tudo indica, é o que nós esperamos, aí buscando, enfim, novos espaços, viagens um pouco mais longas, e dentro do sentimento que cada um tem, né? De segurança e de como se sente, né? Porque turismo de lazer é bem-estar, né? Você precisa você tá bem mentalmente para poder desfrutar do melhor que o destino tem a oferecer. Então essa é a grande dica. É o tal wellness, que eu comecei já a falar, né, é ser wellness. E lembrando, Fred, quando a minha preocupação com o turismo na natureza, que é uma preocupação que eu tenho quando eu vou com os lobinhos, quando eu vou com grupos, né? A gente que está indo para lá, então a gente tem que deixar o lugar no mínimo do jeito que a gente encontrou. O ideal é que seja melhor. Então é assim, leve a sua garrafinha de água, traga de volta, evite lixos, vá com uma roupa adequada, assim, eu lembrei que você estava falando, eu lembrei que eu fui fazer aquela lá em Friburgo, que é do cachorro sentado. Né? Cão sentado, né? Cão sentado. Eu sabia o que me esperava pela frente, só que tinha gente de sandalinha, sandalinha. Ficou no parque embaixo, não subiu. Né? E não foi porque o guia não informou. Né? Quer dizer, o guia até informou, hoje eu entendo que ele informou com palavras de guia, né? Ele falou para ir com sapatos confortáveis, sapato confortável, para mim é sandália havaiana. Pois é. Algumas pessoas então, assim, tem que ser claro, para ir com tênis, sapato fechado, sapato para escalada, assim. Então procura, quando você for fazer, assim, vou andar na Cláudio Coutinho. Dá para andar de havaiana? Dá. Mas assim, qual é o melhor? De repente botar um tênis. Sei lá, vou fazer o do Leme. Dá para subir de havaiana, que meu filho só anda de havaiana. Como um bom carioca, não tem sapato, só tem havaiana, né? Mas no final ele já estava com o meio do dedo aqui, estava machucando. Né? E aí ele subiu do resto descalço. Então, assim, a gente ter assim, cuidado com a gente, né? Não vou subir carregando um monte de coisa. Vou fazer uma trilha, isso eu falo muito para os meus escoteiros, assim, tudo que você vai levar vai voltar com você. Então, assim, se você vai subir, se você tem. Não dá para levar 20 quilos
otimiza e aguenta levar 10, leva 10. Né? Então, e sempre cuidado com a natureza, porque a natureza é a casa da gente. A gente viu, tem um vídeo que meados do ano passado rolou ali do Santos Dumont. Gente, tinha tartaruga. Eu moro aqui, sei lá, aqui no Flamengo, deve ter uns 30 anos. Eu não lembro de ter visto tartaruga no Brejo Beach. O nome daqui é Brejo Beach, para vocês darem uma ideia como a gente chama a Praia do Flamengo. E tinha tartaruga. Então, assim, por que tinha tartaruga? Porque não tinha ser humano fazendo besteira, jogando lixo na Baía de Guanabara. Tinha os lixos normais, né, de esgoto, mas assim, não tinha lixo, garrafas, as coisas assim. Então, a gente tem que cuidar um pouquinho do meio ambiente da gente. A minha preocupação com esse turismo de natureza é só essa, assim, que eu fico assim, ai meu Deus, às vezes o ser humano, eu fico meio triste, né, porque a gente faz umas besteiras, né, então, são as preocupações que eu acho que... E como o Fred falou, tenta descobrir locais legais, e se quiser, me conta. Se você é daqui do Rio, me conta alguns lugares legais, porque tem muito lugar que eu não conheço. Por exemplo, eu descobri a Selarón. Eu moro em Laranjeiras. A Selarón é nos Arcos da Lapa, é próximo de Laranjeiras, né? Eu não conhecia. Eu fui trabalhar na Essa é a grande dica. Aproveita esse momento para conhecer o entorno, né? Isso é o melhor. A melhor dica que a gente pode dar. Pesquise sobre isso. Legal, Marta. Obrigado aí pelo convite. Obrigada. Valeu. Depois